Good evening, everybody. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Professor Rafael Fonseca de Araújo aqui novamente. Essa é a nossa segunda aula síncrona deste módulo. Lembrando que os assuntos abordados aqui é para a gente poder explorar um pouco mais, trazer exemplos novos, né? Explicar um pouco melhor para vocês tópicos do conteúdo que vocês estão vendo. Porém, pode ser também aí o assunto de algum tópico que vocês sugeriram, né? Alguma curiosidade, ah, e coisas que vocês sentem necessidade aí do curso especificamente. Na última aula eu falei sobre a BNCC, na semana passada, né? Na primeira aula aí do dia 23 de fevereiro, a gente falou um pouquinho sobre a BNCC, qual o papel do professor, da língua inglesa aí na BNCC. Hoje eu vou falar sobre os métodos tradicionais, né? E semana que vem eu pretendo falar sobre os métodos aí na era do pós-método em si, abordagem pós-método. Mas é claro que sempre os temas podem também ser sugeridos por vocês, ok? Bom, vamos falar sobre as abordagens tradicionais da língua inglesa. O que que a gente entende por métodos tradicionais? Aqui a gente fala tradicional, mas não no sentido pessoal de algo arcaico que a gente tenha que abandonar. Hoje, na era do pós-método, quando a gente fala de metodologias ativas, a gente pode ter alguns elementos dos métodos tradicionais que foram tão úteis na história do ensino, não só de inglês, mas ensino de línguas em geral. Bom, então, os métodos tradicionais na língua inglesa, eles foram extremamente importantes na história da difusão e do ensino da língua, né? Então, a gente diz que esses métodos tradicionais marcaram profundamente a história do ensino da língua inglesa e também influenciaram as práticas pedagógicas, né, até hoje em dia. Então, até algumas técnicas foram também para os idiomas como línguas maternas em si. Esses métodos, quais são os que a gente está considerando métodos tradicionais? É o método da gramática-tradução, é o método direto, é um método audiolingual tão difundido, né, que deu muito certo para muita gente. Pessoas aí ah, foram, ah, foram educadas dessa forma, né, em diversos outros idiomas, e também a abordagem comunicativa. Muita gente fala, nossa, a abordagem comunicativa é um método tradicional, é um método muito característico e tradicional no ensino de línguas. Não quer dizer que seja algo ultrapassado, certo? Vamos ver. Bom, uma questão de contextualização histórica, esses métodos eles seguiram as mudanças, né, ao longo dos séculos, do passar do tempo, é, se configurando, se moldando e respondendo a necessidades específicas, né? Então, havia necessidades específicas de cada época e de cada cenário onde elas foram produzidas. A teorias linguísticas eram predominantes e muitos métodos eles estão relacionados a teorias linguísticas, né? A crenças que se haviam aí e foram construindo, estudando métodos em si. Estão relacionados a concepções de aprendizagem específicas, né? E também a demandas políticas e econômicas da sua época, né? Então, a gente vai falar primeiro do método gramática-tradução, né? Que a gente vê lá na nossa aula 5, né? O método gramática-tradução é uma metodologia que foi predominante no século XIX, né? E aí, boa parte do século XX, tá? A origem, né, vem lá do ensino do latim, do grego, algo bem assim tradicional que você tinha que memorizar e fazer a versão, fazer a tradução, né, daquele idioma estrangeiro para a sua língua. Então aqui não era trabalhada a oralidade, por exemplo, né, era só a questão da tradução mesmo. Era mais focado aí em textos literários em si. Esse era o objetivo, a gente poder traduzir os textos, as obras literárias para o nosso idioma. Aqui o foco não era a fala. Bom, nesse método, quais são as características principais? A gente tinha uma ênfase maior nas regras gramaticais de forma implícita, era a tradução constante da L2, que é a língua estrangeira, para a L1, que era a sua primeira língua, a língua materna. O vocabulário era feito com listas isoladas da aula, então você aprendia o vocabulário memorizando ali a palavra e a tradução. A prioridade era a leitura escrita, né? A correção dos erros era rigorosa e o professor ele era o centro do processo. Então o professor falava, o aluno repetia, o professor escrevia, né? Então o aluno ele era mais receptor, né? Ele aprendia mais de forma passiva, observando, ouvindo e praticando em si. Não tinha muito essa interação com o professor. E aí são métodos que a gente fala muito tradicionais, mas não quer dizer, pessoal, que, por exemplo, essa questão do técnico de fazer tradução não seja útil no ensino de idiomas. Ela pode ser integrado a métodos mais atuais, certo?
Qual era o procedimento típico de uma aula, né? Seja inglês ou português. A gente tinha a explicação em português, né? A gente explicava a língua toda em português. Os exemplos eram escritos lá no quadro da lousa. Havia a tradução das frases ou tradução de trechos literários, né? A correção, que era detalhada ali para observar se você fez a tradução, a melhor versão para a sua língua em si. E você tinha uma lista de vocabulários para fazer memorização, né? Havia aquela chamada oral, que significa tal palavra ou aquilo, certo? Bom, as contribuições é que era um método forte na base gramatical, as pessoas, né, tinham realmente que aprender o funcionamento da língua. Você desenvolvia bastante a leitura, né, a leitura muito de forma extensa e tinha uma precisão linguística. Então, pessoas que aprenderam um pouco nesse método tradicional, elas escrevem muito bem, têm menos problemas com ortografia na língua. Mas quais eram as limitações? Tinha pouca oralidade, é só mais aquela interaçãozinha com o professor. A comunicação quase não existia, não havia resolver problema, fazer coisas em inglês, era só memorizar. E era uma aprendizagem mais mecânica, que hoje em dia seria muito maçante. A gente pode colocar alguns elementos, né, com tecnologia, hoje em dia fazer jogos, gamificação para memorizar, com imagens, né? Então a gente pode fazer tudo isso de uma forma um pouco mais dinâmica hoje em dia. Bom, lá na aula 6 a gente vai ver o método direto. Aí o método direto, pessoal, ele surge como reação, seria como resposta ao método gramática-tradução. Então, assim, isso é muito maçante, só vê gramática e só faz tradução. E aí ele defende o quê? Que a aprendizagem ela é semelhante da língua materna. Então, é a questão da imersão total, chegar falando inglês, né, fazer as atividades, a interação dos alunos tinha que ser na língua inglês em si, e tinha a proibição do uso da língua materna. E muitas escolas de idiomas pegaram isso, né? Vão ensinar o inglês, somente inglês, falando inglês, os alunos têm que interagir em inglês, né? Então, era proibido, os alunos não poderiam usar entre si a sua língua materna, no caso, o português. Muitas escolas de idiomas ainda utilizam, né, isso para proporcionar imersão para o aluno. As características eram o uso exclusivo do inglês, somente o inglês. A ênfase aqui já era a oralidade, o vocabulário contextualizado, o aluno aprendia ali, o professor com imagens, com mímica, com gestos, ele aprendia. A gramática é ensinada de forma mais indutiva, então o foco não é tanto a gramática, ele vai aprender usando ali nas situações. A correção era implícita de erros, somente de correção de oralidade, né? Era um foco muito de repetição de drill, né, na língua em si, e o professor é o modelo linguístico. Então, aqui o professor tinha que ter, as escolas contratavam só professores com um inglês impecável, com pronúncia igual a do nativo. A gente sabe que não é necessário hoje em dia, mas sabe, o professor que tinha ali sotaque britânico, sotaque extremamente inglês, né? Então ele era o modelo linguístico. Mas e o aluno aqui já era mais participante ativo, ele tinha que interagir, repetir, falar com o professor. Os procedimentos tipos de uma aula, sim, né? A apresentação de objetos, imagens primeiro, perguntas e respostas. What is this? What is that? Né? Então, fazer com que os alunos falassem o vocabulário em si. Aí, apresentavam diálogos do cotidiano, dramatizações, né? Isso tudo depois a gente vai rever no método comunicativo. Dedução gramatical pelos alunos. Por que que eu estou usando nesse caso? Então, havia essa dedução do uso da gramática e claro que o foco era a comunicação oral e imediata para resolver coisas que aconteciam na sala de aula. Não se pensava assuntos que não era possível realizar naquele espaço da aula. As contribuições eram o desenvolvimento da fluência oral, muita gente aprendeu por esse método aí no passado, né? Maior confiança ao falar, né? A aprendizado já era contextualizada. As limitações é a fragilidade na base gramatical, não era tanto focado, exigia do professor uma alta proficiência, uma perfeição, que às vezes nós nem na nossa língua nativa, né? Nós somos excelentes comunicadores, oradores em si. E a difícil aplicação para turmas grandes. Aqui só funcionava turmas pequenas. Se eu tiver uma turma ali de 8 alunos, 10, 12 alunos, funciona. Mas imagine uma turma de 18, 20, ou às vezes o que a gente encontra nas escolas públicas e particulares também 30, 35, 40. Já não era um método que não era muito, não tinha muito sucesso na aplicação.
Bom, aí vem o método audiolingual, ali principalmente nos anos 40 e 50 ele foi desenvolvido. Ele tinha uma base teórica no behaviorismo, né? A questão de reação, né? Ação e reação. É um condicionamento e repetição. Aí vem os drills, né? Audiolingual. E muitas escolas, elas têm essa base até hoje, né? Da questão de ouvir, repetir, de repetição, né? De fazer vários drills, né? I'm going to the supermarket. I'm going to the cinema. I'm going to the park. Você pegar uma estrutura, só ia colocando uma outra e você ia fazendo essa repetição em si, esse condicionamento para aprender a estrutura. O objetivo era a automatização, falar I'm going to, né? A automatização de padrões linguísticos. Então, as características aqui era a repetição intensa de padrões, né? A memorização dos diálogos, correção imediata dos erros. O aluno errou, não, eu tinha que cortar se ele estivesse pronunciando ou usando alguma coisa de forma errada. O uso exclusivo da língua-alvo, então, principalmente o inglês, né? Mas talvez não 100%, mas 90% a língua inglesa. O foco na oralidade e na audição, aqui é muito forte a questão da audição, o audiolingual. Muitas escolas ainda têm esse método, que o aluno primeiro ouve, vê a imagem para depois ver a parte escrita. E a aprendizagem era nessa formação de hábitos, né, de algo automático em si, né? Uma aula seria, né, uma aula típica seria você apresentava o diálogo modelo, né? Haveria uma repetição em coral, todos os alunos, a gente tinha uns exercícios para substituir, igual eu disse, assim, I'm going to the park, eu vou ao parque, I'm going to the school, né? Então você vai fazendo exercício de repetição e substituição. A prática também era feita em pares, aí você ia treinando com o seu par em si, seu colega de sala, né? A expressão gradual de padrões, aí aumentando a complexidade aí desses padrões e a ênfase era na rapidez e na precisão de automaticamente você ativar ali a memória e poder pronunciar e interagir. As contribuições, uma fluência rápida de estruturas fixas, um forte controle da pronúncia, né? Era muito bem trabalhada a pronúncia, a organização e padronização, mas isso leva você a fazer coisas de forma automática e padronizada. Aí, às vezes, quando você vai para o mundo real, você pode se perder porque você não ouve exatamente o padrão ali, né? As limitações é essa aprendizagem mecânica, pouca criatividade e uma comunicação às vezes mais artificial. Bom, aí nós vimos, né, na aula 8 a abordagem comunicativa, né? Então a abordagem comunicativa começou nos 70, 80, para os anos 90, até os anos 2000, muitas escolas utilizavam e utilizam até hoje. Eu, nas minhas aulas mesmo em inglês, a minha base ainda é o método comunicativo, foi meio como se eu aprendi inglês, e a gente hoje em dia mistura com várias ah, coisas mais relacionadas à tecnologia, né, e interações. Claro que método, pessoal, você vai ter o seu. O ideal é você pegar a porção de cada um e adaptar para o cenário, para a turma, assim. Então, surgiu ali na década de 70 e 80, foi uma mudança central, né, da estrutura do uso funcional da língua. Então, a abordagem comunicativa, a gente pensava na função da linguagem. Eu uso essa, para quê? Eu pensava no objetivo, preciso fazer uma ligação telefônica. E aí sim, eu via qual era a linguagem que eu precisava. Então, aqui o objetivo é desenvolver competência comunicativa, falar ao telefone, fazer compras, pedir ao restaurante. As características mais comuns eram a comunicação mais autêntica, que se trazia exemplos mais autênticos para a sala de aula, a integração das quatro habilidades, então era trabalhado um pouquinho de cada coisa, a leitura, gramática, falar, ouvir, né? Você trabalha todas as habilidades aí, que é ler, escrever, né? Ouvir e falar. Negociação de significados, então muitos significados você faz com que o aluno aprenda na situação, ou observando que nessa situação essa palavra tem esse sentido, né? O erro era visto como parte do processo, então aqui não precisava interromper meu aluno toda vez que ele cometia um erro. O importante era ele estar interagindo, né? E aí o aluno aqui ele é protagonista, né? O professor é mediador. Você deixa, por isso que o ideal não era corrigir excessivamente os erros para não travar o aluno, né? E sim ele interagir e tentar realizar simulações com várias dramatizações que tinha. Então, uma aula típica aqui do método comunicativo, da abordagem comunicativa, era o role play, seria a simulação de situações,
debate, resoluções de problemas, situações mais reais relacionadas, né, à vida do aluno, né, ao contexto social. E haviam projetos colaborativos que eu não tinha que apresentar, ou de repente, olha, aula que vem o aluno, vocês vão ensinar uma receita de bolo, uma receita culinária, né? E era bem interessante, é bem interessante, né? E a língua como ferramenta social. Então, você, através da língua, você realiza coisas. Eu tenho minha base no ensino ainda do método comunicativo, tá? Afinal, a gente falou foi criado em 60 e 80, mas muito famoso nos anos 90 e no início dos anos 2000. As contribuições é o desenvolvimento de uma fluência real, a preparação para situações reais, porque você trabalha muito com alunos em situações reais, e havia uma maior motivação, porque em muitas situações parece que o aluno está brincando, ele está brincando, jogando e está utilizando a língua para resolver problemas. As limitações é que pode negligenciar precisão gramatical, né? Porque é importante ele chegar no fim de realizar, né, em si. Exige um planejamento cuidadoso de você adaptar para cada turma, cada série, ou depende dos alunos. E os desafios, assim, é um contexto com pouca carga horária. O ideal aqui é você ter uma carga horária, às vezes 2 aulas por semana você não consegue desenvolver. O ideal seria, sei lá, 4 aulas por semana em si. Então, o método comunicativo ele exige tempo para fazer com que o aluno realize as coisas, né? Do que o método que é mais só falar e repetir, certo? Então, a gente fez essa comparação, ó. A gramática e tradução ela tem um foco na forma, na estrutura, na gramática. O método direto, o foco era a oralidade, né? O método audiolíngual, há o uso de padrões de linguagem e repetição. O método comunicativo, o foco aí no uso real da língua, né? Realizar coisas para fazer. Cada método vai refletir aí uma visão de aprendizagem em si, né? Então, sempre a gente tem que lembrar que não existe método perfeito. Cada abordagem ela responde a um contexto histórico, foi importante, né, no momento histórico, atende a determinados objetivos, possui contribuições e limitações, né, mas o professor contemporâneo ele tem que saber e fazer suas escolhas, né, de forma consciente. Então, não é porque são métodos tradicionais que eles não podem ser utilizados para uma situação e outra. Então, a gente vai falar semana que vem sobre a questão do pós-método, a época do pós-método, na verdade, não ficar preso ao método, né? Então, você tem que adaptar os métodos às situações que você vai encontrar aí nas escolas e com seus alunos, certo? Então, tem uma comparação final geral aqui, né? Então, gramática e tradução, a gente tem o foco, né, é na forma e na tradução, professor, autoridade central, e os alunos são receptivos, né? De forma mais passiva, eles não interagem. O método direto, o foco era oralidade, falar somente inglês. O professor é o modelo linguístico, né? Muito próximo aí do nativo, e o aluno já tinha uma participação mais ativa. No audiolingual havia muita repetição, o professor controlava esse treinamento de repetição e o aluno era reprodutor. Já o método comunicativo, o foco era na situação do uso real. Vou usar isso para quê? Então você pensava na situação, pedir comida no restaurante. E aí, a partir daquilo, ia se construindo a gramática necessária, o vocabulário necessário. O professor já é mais mediador, então já é uma postura aqui mais moderna e o aluno como protagonista, né? O aluno que vai fazer, vai realizar, e aí o professor vai auxiliando, né? O que ele precisa da linguagem para poder realizar aí os desafios, certo? Então, pensando nas 4 oralidades, na gramática e tradução, a leitura e a escrita era alto foco. No método direto, né, ali leitura escrita já era médio, o foco era falar e ouvir, oralidade e audição. No audiolingual, praticamente, né, leitura escrita era deixada de lado. O foco era também ouvir e falar. Já o método comunicativo, tem o foco nas 4 habilidades de forma igual, de forma equilibrada. É isso como eu trabalho até hoje, pessoal. Bom, é isso. Espero encontrar vocês na próxima semana, né? Sempre nesse horário, pessoal, às 8h30. E aí, hoje é dia 3 de março, semana que vem, dia 10, será? Nós teremos nosso terceiro encontro e eu vou falar sobre essas abordagens, do ensino de inglês na era do pós-método, abordagem pós-método. Aguardo vocês, ok? See you next class. Bye bye.